No livro de Êxodo, nós encontramos essa afirmação, mãos levantadas. Capítulo 17 de Êxodo, a partir do verso 8, nós vemos uma situação que ilustra essas mãos levantadas. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de cada lado, e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo a fio da espada. Encontramos esse episódio na história do povo hebreu, quando eles estavam para adentrar a terra prometida. Apareceu Ameleque, que é um dos descendentes de Esaú, neto de Esaú, um povo inimigo de Israel. E nós vemos que houve um embate nessa região chamada Refidim. E vemos aqui que quando Moisés levantava as mãos para os céus, nos mostra essa figura uma dependência de Deus. Você é dependente de Deus? Precisamos sermos dependentes de Deus e demonstrar a sua fé nele. Como podemos achar que somos dependentes e demonstrar a sua fé na pessoa de Deus, se por exemplo, não comparecemos à sua casa de oração? Não participamos juntamente do que podemos dizer das batalhas espirituais que a Igreja do Senhor enfrenta no seu dia a dia. Esse é um exemplo de Israel. Enfrentava batalhas na sua peregrinação à Terra Prometida. E a Igreja também enfrenta batalhas espirituais, que são batalhas difíceis. Os inimigos se levantam querendo impedir a concretização da obra que o Senhor tem nos confiado. Por isso precisamos levantar as nossas mãos. Paulo recomendava que todo homem levante mãos santas diante do Senhor. E quando nós temos a dependência e a fé na pessoa de Deus,
nós podemos ver, por exemplo, a força e a vitória, no caso que Israel dependiam exclusivamente do povo a chegar-se a Deus de uma maneira contínua, através da oração, da fé e da obediência. É um princípio espiritual que nos é deixado na história do povo de Israel, que é um princípio que temos que também adotar nas nossas vidas, no contexto em que vivemos. Quando Moisés cessava de orar, também o fluxo do poder divino não era o mesmo. O povo de Ameleque prevalecia. É o que nós encontramos aqui na palavra de Deus no verso 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. E você tem continuado com as suas mãos levantadas ou você está com as suas mãos caídas? A oração, o exercício da oração, da fé e da obediência na palavra do Senhor é algo que deve ser contínuo. É o que nós encontramos neste princípio divino da oração. É algo que nós precisamos fazer continuamente nesta nova aliança que nós temos através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se deixarmos de buscar a Deus diariamente em oração, o fluxo da nossa vida com Deus, da proteção e das bênçãos, com certeza vão diminuir, porque as nossas mãos estarão também abaixadas e o inimigo vai prevalecer. Nossa única esperança de vitória consiste que continuamente chegarmos perante o trono da graça por meio do Senhor Jesus Cristo, a fim de receber o poder, a graça de Deus, para nos ajudar nas nossas batalhas que podemos ter diariamente. Então, este episódio, ele é muito ilustrativo na vida de oração do povo de Deus. Precisamos estarmos com as nossas mãos levantadas. Podemos também analisar neste episódio o companheirismo, a necessidade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, porque as nossas forças, elas podem, com o passar do tempo, estarem esgotadas. E nós vemos aqui que Josué, que foi a peleja, Moisés já tinha avançada idade, suas mãos, seus braços eram pesados, suas forças já não eram com tanto vigor como no passado. E assim, pelo fato dele não conseguir levantar continuamente as suas mãos, duas pessoas, Arão e Ur, diz o texto, colocaram uma pedra, colocaram debaixo dessas mãos e sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro,
assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Então vemos a importância de termos pessoas que também nos sustentam em oração. Hoje, ao chegar aqui nesta casa de oração, já encontrei um Arão e um Ur. Nosso irmão Ediberto e o nosso irmão André Nogueira já estavam intercedendo. E como é bom ouvir este clamor ao abrir o portão desta casa de oração e ver os irmãos cantando, ver os irmãos orando. Isso nos sustenta em oração. Como é que poderíamos fazer esta programação sem o auxílio da oração? Seria simplesmente algo social. O fluir de Deus não aconteceria, mas quando estamos cheios da presença do Senhor, quando o Espírito Santo nos toma como instrumentos nas nossas vidas, nas nossas mãos, podemos realizar o trabalho do Senhor. E atualmente nós temos um intercessor contínuo. É o que a Bíblia fala, por exemplo, em Hebreus capítulo 7, verso 25, nos diz: portanto, pode também salvar perfeitamente, isto é, de uma maneira completa, os que por ele se chegam a Deus. E aí, falando do Senhor Jesus como um melhor sacerdote do que Melquisedeque, o verso 25 conclui: vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus vive no céu, na presença do Pai. É o que diz o capítulo 8 de Hebreus, verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal qual está sentado nos céus à destra do trono da majestade. E o que ele está fazendo? Ele está intercedendo por todos os seus seguidores. De uma maneira individual, Deus, em Cristo Jesus, olha para nós de acordo com a vontade do Pai. Então, por este ministério de intercessão do Senhor Jesus Cristo, nós experimentamos o amor e a presença de Deus e achamos misericórdia e graça para sermos ajudados em qualquer tipo de necessidade. Olha que privilégio que nós temos. Começar o nosso dia tendo este recurso da parte do Senhor Jesus Cristo. Isso é nas nossas necessidades, nas tentações que aparecem, nas nossas fraquezas, com relação a nos livrar de pecados, provações. O Senhor Jesus Cristo, ele tem esse ministério de intercessão. Então, se Cristo tem esse ministério de intercessão, nós também que estamos unidos com Cristo, precisamos interceder uns pelos outros. É uma obrigação isso. É um dever.
Nós gostamos muito de privilégio, de direitos, mas e os deveres? Isso é um dever que nós podemos observar na palavra do Senhor e que precisamos colocar em prática. Então, a oração do Senhor Jesus como sumo sacerdote, como diz esse verso 25, em favor do seu povo, que ele, lá em João capítulo 17, ele fez aquela oração sacerdotal, mostrando um ofício em que ele continua como nosso sumo sacerdote. Então, bem como o derramar do Espírito Santo sobre todos os crentes, como aconteceu em Pentecoste, nos ajudam a compreender o alcance do seu ministério de intercessão. O Senhor Jesus orou antes da sua morte, paixão e morte na cruz do Calvário, depois da sua ressurreição e da sua ascensão, ele nos deixa o Espírito Santo. E agora, através do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajuda nessa intercessão. E aqui uma outra importante observação dessa intercessão diz no verso 25: os que por ele se chegam a Deus. Os que por ele se chegam a Deus. Chegar-se continuamente a Deus é algo contínuo. É uma ação contínua que não pode ser interrompida para receber graça, para ser salvo perfeitamente. Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote, que é essencial para a nossa salvação. Sem ele, sem a sua graça, misericórdia e ajuda que nos são outorgadas através dessa intercessão, o que aconteceria conosco? Nos afastaríamos de Deus e assim voltaríamos a sermos escravos do pecado, do domínio de Satanás e incorrendo em justa condenação. Nossa única esperança é nos aproximarmos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, Pedro fala sobre isso. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado, intercessor, e está à nossa disposição para salvar perfeitamente aqueles que se chegam a Deus. Então, Cristo é o nosso único mediador e intercessor no céu. Qualquer tentativa que hoje as pessoas coloquem outra figura que não seja Cristo, está totalmente fora do conteúdo da palavra do Senhor. Você não pode colocar um santo, você não pode colocar Maria, você não pode colocar uma igreja, você não pode colocar um anjo. Você só pode colocar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente intercessor. E, através dele, oferecer orações ao Pai,
para que Ele nos ajude em nossas necessidades. Você tem sido um intercessor? Você tem continuamente levantado as suas mãos aos céus? O povo de Deus, assim como o povo de Israel foi ameaçado pelos amalequitas, lá na cidade de Refidim, nós também somos ameaçados na obra do Senhor e precisamos contar com muitos Moisés, Arão, Ur, que nos sustentem em suas orações. Então, busque orar, levante as suas mãos na direção de Deus e com certeza Deus nos dará a sua vitória. Que Deus nos abençoe. Amém.